Então, vamos lá, pessoal, retomando. Então, com a mesma tela que nós paramos, tem esse intervalinho, porque eu preciso converter o vídeo para que depois eu possa subir ele para o YouTube, tá? Então, sempre de uma aula para outra tem um intervalinho aí de 5 minutos. Então, retomando aqui, o cuidado maior com essa prova é na montagem da estrutura dela para que as consignas sejam claras, objetivas e para que a gente não tenha problema na resposta errada da criança devido ao fato que a gente montou errado a posição das peças, tá? Então, eu vou desmontar aqui, vou montar corretamente, novamente, olha lá, ó. E aí, eu sempre preciso ter essa noção que a peça do meio, ela tem que ter uma igualdade com a peça da esquerda e com a peça da direita, tá? Então, a igualdade aqui da peça do meio para a peça da direita é no quesito formato. A igualdade da peça do meio com o círculo, com as peças da esquerda, é o quesito cor, ok? Então, é só lembrar disso que consegue fazer essa montagem sem nenhum problema. Então, vamos lá. As consignas que você vai fazer para a criança são as seguintes. Aqui, nesse círculo amarelo, existem mais peças ovais, no caso aqui amarelas, né? Porque eu estou falando do vídeo, mas a cor que você tiver aí no seu material. Ou mais peças ovais azuis, ou existem o mesmo número, ou existe um número igual, tá? Tem mais peças ovais pretas, tem mais peças ovais bege, ou tem mais peças ovais, ou existe um número igual, tá? Então, na verdade, a criança vai contar 1, 2, 3, 4. Tem 5 bege. 1, 2, 3, 4. Tem 5 preta. Certo. Tem mais peça azul, mais peça preta ou mais peça bege? Já tem um número igual, tá? Você acha que tem menos ou o mesmo tanto de peças ovais do que peças pretas? Do que ovais pretos. Então, a criança vai ter que entender que nessa intersecção aqui, ó, nesse círculo preto que está intersecção com o amarelo, né? Essas peças ovais aqui, elas também fazem parte desse círculo preto, ok? Assim como elas fazem parte do círculo amarelo. Por quê? Porque ela está aqui, ó, na intersecção dos dois círculos, ok? Então, quando você for fazer a pergunta do círculo preto, no caso aqui que nós temos, existem mais peças ovais ou peças beges? Ou a mesma coisa, tá? Espera a resposta da criança e aí faz as contra-argumentação. Então, como você sabe? Pode me mostrar? Então, assim, a criança, você pede que a criança mostre para você como ela chegou nessa resposta, tá? Por exemplo, se ela chegar na resposta que tem mais peças ovais, significa porque ela já entendeu que o círculo preto, mesmo estando ligado, interligado com o círculo amarelo, essas peças aqui do meio faz parte dele, tá? E aí você vai fazendo as próximas comandas. Então, você acha aqui que tem mais peças quadradas ou peças pretas? E, de novo, você indaga como que você sabe, você pode me mostrar? Por quê? Porque daí, dependendo da resposta da criança, você vai chegar que ela já entendeu que esse círculo amarelo, ele mesmo interligado com o preto, essas peças do meio faz parte desse grupo também, tá? Então, por quê? Porque ele está dentro também do círculo amarelo, assim como ele está dentro do círculo preto. Bom,
Quando eu falo que a criança... Essa aqui eu já falei. Quando eu falo que essa criança, se a gente for aplicar essa prova para uma criança de 4 anos, até mesmo de 5, se a gente não fizer um contexto bem lúdico, né, e que a criança saia desse abstrato, né, da lógica matemática, o que muitas vezes acontece é que a criança menor, por não ter esse conhecimento da intersecção, não consiga visualizar que faz parte do mesmo círculo as peças que estão no meio. Então, é importante que, para as crianças menores, a gente faça uma demonstração que antecede a aplicação da prova dos círculos, né? Sem as peças, tá? Então, o que é o círculo preto? Fazer com que a criança circunde com o dedo esse círculo preto. Aí pergunta para a criança qual é o círculo amarelo. Fazer com que a criança circunde com o dedo esse círculo amarelo. E aí, só depois você coloca as peças sobre o tabuleiro, né, a plaquinha de EVA, na posição lógica de início, mas a criança já vai ter uma prévia do que é o círculo preto, do que corresponde o círculo preto e do que corresponde o círculo amarelo, tá? Então, a criança de 5, 6 anos, ela é intuitivo global, ou seja, ela não consegue entender essa união, porque ela entende, ela visualiza o tabuleiro em 3 partes, né? Ela visualiza que as peças que estão no meio, elas não fazem parte nem da direita nem da esquerda. Então, a criança, ela consegue só visualizar o seu todo lá, como ela está vendo. E ela está vendo três partes, tá? Ela foge do raciocínio dela que o círculo preto invade o amarelo, assim como o amarelo invade o preto, e que as peças do meio fazem parte dos 2 grupos. Então, ela não consegue visualizar isso, tá? O intuitivo articulado, muitas vezes, quando você refaz a pergunta ou você marca na sua fala, né, uma pergunta, demonstrando muitas vezes com a mão, né, um círculo ou outro, a criança ela consegue responder a consigna de uma forma correta. Porém, se você não, na pergunta seguinte, você não demonstra para a criança, né, colocando a mão sobre o círculo, ela não chega na resposta, nem na resposta anterior dela. Então, ela fica balançada, ora ela consegue visualizar, mas ainda não formatou o pensamento dela para aquela resposta, tá? Então, ela fica oscilando, na verdade, na resposta dela. Já a criança, a partir dos 7 anos, aí tem várias coisas para a gente até visualizar. A criança acima de 7 anos, ela já trabalha a intersecção de classes com material dourado, ela já trabalha a intersecção de classes em algumas atividades da matemática básica, lá no seu 1º ano, 2º ano, tá? Então, possivelmente, essa criança já tem um conhecimento prévio do trabalho de intersecção de classes, ok? Então, a criança de 7 anos, aí vamos dizer assim, mesmo que essa criança de 7 anos nunca teve contato com uma atividade de intersecção de classe, ela já consegue trazer um raciocínio lógico que, se aquele círculo preto ele está invadindo o amarelo, aquelas peças que visivelmente estão no meio e estão no grupo do amarelo também, fazem parte do preto também, né? Então, ela já consegue visualizar o tabuleiro como 2 círculos e não mais como 3 partes, tá?
Então, isso que é importante a gente até gravar. Se a criança está visualizando o tabuleiro, o feitio da prova, em 3 partes ou em 2 partes, tá? Se ela estiver visualizando em 2 partes, significa que ela já entendeu a prova de intersecção de classe, tá? Ela já entendeu que a peça do meio faz parte dos dois círculos, dos 2 grupos, ok? Bom, eu vou caminhar nas provas, tá? E aí, lá no final, eu vou deixar um tempinho para a gente fazer todas as perguntas, as dúvidas, enfim, a gente volta, se for o caso. Só para a gente ganhar tempo e para a gente, na verdade, não perder tempo de prova, tá? Então, a próxima prova é a prova de combinação de fichas. Essa prova é uma das provas, assim, mais fáceis. Ela tem uma aplicabilidade bem simples, tá? Você pode trabalhar com essa prova com outros materiais. Eu sempre gosto de falar dos materiais por conta de quem vai aplicar ou quem pretende aplicar em sala de aula, tá? Então, Andréia, eu comprei a caixa, mas eu sou pedagoga, eu sou professora, eu não sou psicopedagoga, eu não trabalho na clínica, eu trabalho na escola, e eu acabo tendo contato com 40 alunos. É possível eu aplicar as provas da caixa da ArtBD numa sala de aula? Sim, tá? Então, assim, sempre o professor poderá aplicar na sua mesa, né, que normalmente ela é centralizada, ou você monta de uma forma em círculo, em que todos possam visualizar a aplicação da prova, e você aplica na sua mesa, e aí você vai ter algumas comandas diferentes de aluno para... Comandas não, as comandas iguais, mas as respostas diferentes de aluno para aluno, né? Todos participando da mesma montagem, que é a sua, lá na sua mesa. Ela é mais difícil, as respostas serão mais diversas e você não tem o caráter avaliativo para as crianças, tá? Então, assim, você vai trabalhar as provas em sala de aula numa lógica de construção do pensamento, não numa lógica da avaliação do aluno. Por quê? Porque você não consegue avaliar o aluno quando ele tem o seu pensamento compartilhado com outras crianças, tá? Então, o foco de você aplicar em sala de aula ou na clínica é totalmente diferente, mas é possível, tá? E, inclusive, eu indico. Bom, na combinação de fichas, então, vocês têm 6 fichas iguais, né? Ou seja, de formato igual, de cores diferentes. Posso fazer, então, usando papel na sala de aula? Pode. 6 fichinhas de papel, mesmo tamanho, do mesmo formato, se for redondinho, se for quadradinho, de cores diferentes, tá? Qual cor que eu posso usar? Qualquer uma, desde que elas sejam diferentes. Qual que é o objetivo dessa prova? Então, é formar o maior número de pares possíveis, tá? Então, primeiro você vai ter que contextualizar com essa criança o que são pares, tá? Então, o que são pares para essa criança? Será que a criança entende quando você fala o maior número de pares? Então, é preciso isso. Por quê? Porque senão a sua comanda, ela fica deficiente, né? A criança acaba não entendendo o que você quer. Qual é o critério de aplicação? Então, o examinador pede que a criança ordene essas fichas, né? Formando com elas os pares possíveis. Então, forme com estas fichas todos os pares, as duplas, que se podem formar. Então, aqui eu tenho, ó, já 3 pares, né? O azul com o vermelho, o azul claro com o verde, o amarelo com o rosa. O examinador apresenta as fichas e pede que a criança faça pares com essas fichas. E aí, que tal a grande sacada?
Nos primeiros movimentos que a criança fizer com essas fichas, você já vai conseguir avaliar qual o nível que essa criança está, tá? Então, vamos lá. A criança do nível 1 e 2 montará os pares aleatórios, né? Sem um método sistemático, sem um pensamento óbvio, tá? Então, a criança vai pegar aquela fileira de pares e vai trocando elas sem seguir um critério, sem seguir um método, tá? É de uma forma bem aleatória mesmo. Ao passo que, conforme ela for alterando, muitas vezes ela vai repetir a mesma sequência, porque como ela não está seguindo uma lógica, ela não está seguindo um método sistemático, ela vai se perder no meio do caminho, tá? Então, possivelmente, ela vai obter a mesma linha e a mesma sequência de cores que ela já obteve anteriormente. Então, é interessante que o aplicador, o examinador, conforme a criança faz o primeiro movimento, ela já anota, né? Você pode ter, por exemplo, as cores que foram enviadas, né, nesse kit para você, que você tenha eles em lápis de cor, né? E aí, na ficha da avaliação da aplicabilidade dessa prova, você tenha os 3 pares, né, de bolinhas, e conforme a criança faz o primeiro movimento, você pinta nas cores que a criança colocou, correspondentes com a sequência que a criança montou. E aí você pede que a criança faça monte uma nova sequência. E a criança vai desmontar e montar uma nova sequência, e você faz de novo a anotação. E assim vai. A criança ela tem que chegar no maior número de pares de sequências possíveis, né? Essa foi a primeira comanda que você deu a ela. E aí, conforme ela for desmontando a sequência e montando uma nova, você vai perceber que em algum momento ela vai duplicar a sequência. Aí você vai fazer a intervenção, tá? Que é na comanda de que, olha, essa sequência você já fez lá atrás, né? Você consegue montar uma outra sequência a não ser essa, e provavelmente ela vai montar outra sequência, e possivelmente repetirá com uma outra, porque vai chegando mais ao final dessa prova, né, das múltiplas possibilidades de sequências que se tem, que ela vai começar a repetir, justamente porque ela está fazendo de um modo aleatório. Já a criança do nível 3, ou seja, a criança que já usa o seu conhecimento matemático e já usa o raciocínio lógico para responder a sua comanda, ela vai montar uma estratégia, ela vai montar um método sistemático, né? Ela não vai jamais fazer de um modo aleatório. Então, aqui a gente vê, por exemplo, a sequência inicial é o azul escuro vermelho, o azul claro verde, o amarelo e o rosa, certo? Então, ela vai modificar apenas a posição do primeiro par. Então, ela põe o azul para a direita, né? Faz a inversão das peças e mantém os demais componentes da sequência na mesma lógica, naquela posição inicial. Porque a criança já entende que alterando a primeira posição, ela já tem uma nova sequência. Tá? E da mesma forma, ela faz a segunda, né? Então, ela pega o primeiro elemento do segundo par, inverte com o primeiro elemento do primeiro par, e ela tem uma nova sequência. E assim por diante, tá? Então, ó, a criança de 5 e 6 anos, espera-se que ela tenha uma ausência de capacidade combinatória. Então, a criança ela vai fazer de um modo aleatório, ela não vai ter lógica, ela não pensa para fazer as sequências, ela simplesmente vai brincando lá com a troca de peças. A criança que está, né, com a combinação incompleta,
você pode perceber em alguns movimentos, em algumas montagens de sequência, até mesmo uma lógica, né? Mas no meio do caminho ela se perde nessa lógica e ela volta para o modo aleatório. Então, é que a criança está quase construindo a capacidade de sistematizar uma ação, tá? Então, é a criança que ela está no meio termo entre fazer aleatório, sem pensar, simplesmente trocando lá as fichas de lugar, ou já trocando a primeira com a segunda. Então, assim, ela mantém a sequência e só vai trocando algumas peças. Só que ainda sem lógica nenhuma, ela não sistematizou essas alterações. E a criança no nível 3, né, que ela já tem a operação combinatória bem formada, ela já se utiliza de um método que faça com que as sequências se modifiquem, sem modificar a estrutura total inicial. Então, ela vai numa lógica de primeiro fazer a alteração do primeiro par, depois ela pega a primeira peça do segundo par e coloca no primeiro, depois ela coloca no segundo, depois ela pega a peça do lado da segunda e faz a mesma coisa, e assim por diante. Então, assim, ela cria um método para atender a sua comanda, mas já se utilizando do raciocínio lógico, tá? Pode ser que ao longo da execução dessa prova, realmente ela se perca, tá? Mas aí você precisa entender se essa criança aplicou já um método sistemático para chegar naquela resposta e por cargas d'água ela se atrapalhou na montagem, tá? Porque é uma prova mais longa, ou se ela está no meio, ou se realmente ela se perdeu porque ela não conservou aquele método, tá? Então, isso que tem que ficar bem claro, que se a criança ela já tem esse raciocínio lógico formado do que você, de responder a você o que você pediu, dentro de um método, tá? De um sistema ou não. Mas é bem simples. Eu vou abrir aqui o meu vídeo para a gente poder visualizar melhor. Deixa eu fechar o meu aqui para não ficar atrapalhando. Então, vamos lá. Aqui a sequência eu estou aqui. Inclusive, você pode pedir para que a criança, na inicial, forme os pares, tá? Então, que a criança já separe as peças em duplas, né? Em pares. E aí, a criança da primeira e da segunda fase, muitas vezes, ela vai fazer totalmente aleatório. Ela não vai nem pensar para fazer. Ela faz o primeiro, aí ela brinca aqui, ó, e faz o segundo, monta outros pares, e aí ela vai esbarrar naquilo que a gente já falou, de muitas vezes chegar numa sequência em qual ela já fez anteriormente. Já a criança do 3, o que é interessante é assim, quando ela for montar a próxima sequência, ela só inverte aqui, ó, ou ela pode inverter, por exemplo, daqui, começar da direita para a esquerda, mas ela vai manter uma lógica, né? Então, por exemplo, ela monta aqui e fala para o professor que essa é uma sequência. Aí ela pode vir aqui e fala que é uma nova sequência. Perdão. E fala que é uma nova sequência. Ou lá na inicial, ó, a minha inicial era assim. A criança pode alterar só esse, pede para que o professor anote, porque essa é uma sequência. Aí ele volta aqui, ó, na inicial e altera o primeiro com o primeiro. Anota a sequência. Aí ele inverte aqui, ó, e anota a sequência. Aí ele volta, ó, como era a inicial, e faz com a segunda peça agora, ó.
e troca a sequência. Ou seja, você está entendendo que a criança, ela está tendo ela já formulou na cabeça dela um método para chegar na resposta que você pediu, que você precisa. Tá? Mesmo que, ao fazer todas essas passagens, ela acabe se equivocando no meio do caminho e errando alguma sequência, mas ela já está usando o pensamento lógico-matemático para te dar a resposta que você pediu. Tá? Então, eu vou passar aqui, ó. Aqui eu tinha colocado a mudança de critério e dicotomia. Então, vamos ver se a gente consegue. Deixa eu ver o tempo aqui, né? Se eu consigo. Essa prova ela não tá para ser falada, mas se der tempo, a gente já. Eu acho que dá tempo sim. Então, vamos lá. Mudança de critério e dicotomia. Deixa eu fechar o meu vídeo aqui e abrir o meu. Vamos lá. Então, na mudança de critério e dicotomia, vai junto uma caixinha de papelão, né? Ai, André, mas por que essa caixinha de papelão? Bom, essa caixinha de papelão, ela está descrita no manual como sendo um item para essa prova, mas quando a gente faz essa prova, efetivamente, a gente vê que não, necessariamente a gente nem utiliza muito essa caixinha de papelão, tá? Pode ser um espaço na mesa diferenciado, pode ser pode ser uma caixinha, pode ser um prato, um pires. Vocês vão ver que a caixinha de papelão não faz muito verão, tá? 5 peças, né? Pequenos, de cor 1, 5 peças, ou seja, são 20 peças, tá? 20 peças, são 10, acho que são 20 peças. A classificação espontânea. Então, assim, você pede para que a criança reúna em grupos todas aquelas fichas que podem ficar juntas. Então, assim, quando você entrega todo aquele material, são bastante peças, tá? Você pede que a criança separe para você as peças que podem ficar juntas. E aí a criança já entra numa dúvida cruel, porque tanto tem peças iguais por formato, quanto peças iguais por cores. Mas, enfim, você vai ficar analisando e anotando o que essa criança faz, tá? Pergunte a ela por que ela colocou dessa maneira. Então, por exemplo, se a criança colocou as peças iguais por cores, você vai indagar a criança por que ela fez essa escolha, tá? E se a criança separou por formato ou por tamanho, você também indaga ela por que ela escolheu dessa maneira. Ponha junto aquelas que se parecem muito. Então, assim, são consignas bem abertas, porque nós temos peças de formatos iguais, nós temos peças de tamanhos iguais e nós temos peças de cores iguais, tá? Então, para a criança separar as peças que mais se parecem ou que se parecem muito, ela pode usar, por exemplo, como critério dela o tamanho. Então, ela separar todas as peças de tamanhos grandes e de tamanhos pequenos. Automaticamente, no grupo de tamanhos grandes, terão peças de várias cores, né? De 2 cores, no caso. E nas peças de tamanho pequeno, também. Elas são muito parecidas no formato, no tamanho, porém, elas têm cores diferentes. Se a criança separar por cor, então eu vou ter um grupo de peças de cores azuis, por exemplo, e um grupo de de peças de cores amarelo, tá? Então, elas vão ter uma igualdade na cor, mas elas são totalmente diferentes de tamanho e de formato, tá? Então, essa prova é muito bacana. Quando você apresentar a caixa, né? Então, você coloca assim, poderia fazer apenas 2 grupos, colocando um dentro da caixa e um fora. Então, assim, a caixa só é usada nesse momento. Eu não vou usar a caixa. Eu tenho como fazer sem utilizar a caixa? Sim, você fala assim, olha, coloque aqui do meu lado direito
um grupo de peças e do outro grupo de peças, tá? Aponte para dentro da caixa e pergunta por que você colocou essas peças juntas. Então, assim, se você colocou no seu lado direito, você vai perguntar para a criança, por que você separou esse grupo, tá? Lembrando que nas consignas da classificação espontânea, você não pede para a criança colocar em certos grupos, tá? É possível que, inclusive, ela separe peças por peças, por exemplo, pelo critério de tamanho, mas agrupando em 4 grupinhos, tá? Então, ela pode separar por formato, ela pode separar por cor, mas ela pode agrupar em mais grupos. Já na dicotomia, quando você apresenta a caixa ou um espaço para que ela coloque as peças que você está pedindo, você só fala em 2 grupos. E aí ela vai ter que escolher ou formato ou cor, tá? Ou tamanho. Ela tem 3 possibilidades também. Então, vamos lá. Primeira mudança de critério. Se a criança voltar ao critério anterior, diga que ela já fez isso, se ela pode encontrar uma outra maneira. Então, por exemplo, às vezes a criança está muito fechada na cor, né? Então, tudo que você pede, todas as consignas que você pede, ela separa por cor. Porque para ela aquele critério cor é mais forte para ela. E aí você faz a contra-argumentação que ela já trabalhou, ela já separou os grupos por cor numa primeira consigna e que se é possível ela separar de uma forma diferente, não utilizando a cor, né? Então aí ela vai ampliar o seu olhar que ela pode separar em grupos de tamanhos ou de formatos. Poderia colocar agora de uma outra maneira os 2 montes? É a mesma coisa que eu acabei de falar, tá? Então, às vezes ela separou por tamanho, porque o critério tamanho foi mais forte para ela. Então, você sempre vai vir com uma contra-argumentação para que ela altere, para que ela mude esse critério que ela adotou inicialmente. Se for necessário, o examinador poderá iniciar a classificação e pede que a criança continue. Por exemplo, se você vê que a criança está muito fechada naquele único critério, cor, ou tamanho ou formato, você pode auxiliar a criança nessa contra-argumentação, mostrando para ela outro tipo de semelhança, né? Então, por exemplo, se a criança está muito formatada na cor, você mostra 2 fichas de cores diferentes, mas que possuem o mesmo tamanho ou o mesmo formato, tá? E aí você amplia a percepção dos critérios para essa criança. A segunda mudança de critério, poderia colocar agora de uma outra maneira ainda. Então, assim, a prova de mudança de critério de dicotomia, nós temos 3 critérios, né? Nós temos tamanho, nós temos cores e nós temos formato. Então, você vai se utilizar dos 3 critérios para que essa criança, ao final da prova, ela entenda que alguma semelhança eu agrupo, mas que as peças possuem 3 critérios de semelhança, tá? E que qualquer uma delas que eu utilizar é correta. Então, vamos lá. A avaliação é a coleção figural, né? Quando a criança ela não consegue separar, ou às vezes ela fica somente naquele critério único, né? Ela só consegue visualizar a cor. E aí você faz algumas argumentações para que ela veja outros critérios e ela não consegue, tá? Ela agrupa tudo e ela só consegue tirar uma semelhança, ela só consegue ter um critério de separação dessas fichas. A criança que está no intermediário, né, que tem as coleções não figurais, ela até chega, às vezes, quando você faz a contra-argumentação, ela concorda com você. Né, quando ela fez a separação por cores, e aí você indaga a criança se é possível ela, por exemplo, agrupar por tamanho.
ela chega na lógica que sim, porém, quando ela faz a separação, ela ainda separa por tamanho, mas preservando o critério cor. Tá? Então, a criança, ela não consegue entender que o grupo que foi usado o critério tamanho, por exemplo, terão peças de cores diferentes. Ela não consegue aceitar, na verdade, essa mudança, tá? E já a criança, a partir dos 7, 8 anos, ela já tem um pensamento muito lógico, ela já consegue rapidamente entender que essa prova existem 3 critérios e que qualquer um desses critérios é possível fazer agrupamentos e que se eu usar o critério cor, é correto, se eu usar a forma, é correto, e se eu usar o tamanho, é correto, seguindo a mesma lógica. Tá? Então, é uma criança que já domina essa classificação em grupos, seguindo os seus critérios, seus múltiplos critérios, né? Porque aqui, no caso, são 3 critérios. Ok? Bom, atividade complementar. Eu vou falar um pouquinho, só recebi duas atividades de 2 alunos na semana passada. E é importante entender que essas atividades complementares, elas complementam a carga horária do curso, tá? E são importantes para que eu possa contemplá-los com o certificado com as horas cheias, tá? Então, se você não enviou o material ainda, a atividade da semana passada, aproveita, já faz as 2 e me mande até o dia 30/1, ok? Bom, a atividade complementar dessa semana é a escolha de uma das provas trabalhadas hoje, informando a sua competência e habilidade segundo a BNCC. Então, na verdade, é classificar uma dessas provas que nós trabalhamos hoje, enquadrando ela na BNCC, tá? Vocês vão encontrar todas as provas dentro da BNCC, porque são provas que podem ser trabalhadas e devem ser trabalhadas em sala de aula. Ok? Eu vou abrir um espacinho para dúvidas, questionamentos, perguntas, sugestões, e aí eu gostaria de ouvi-las, né? Porque é só menina hoje. Oi, Andréia. Oi. Olha, não tenho... Tudo bem, eu não tenho dúvida, não. Foi bem esclarecedor. Essas provas aí são provas muito interessantes, porque as crianças até o 5º ano, né? Que a gente trabalha com conjuntos, principalmente, eles são muito úteis. Sim. Então, eu gostei muito dessas provas e agora no começo do ano letivo eu já vou começar a aplicar como sondagem. Eu acho que como sondagem assim é fundamental, não só como aplicar assim como um trabalho na psicopedagogia, mas como sondagem mesmo. Muito interessante, eu gostei, viu? Parabéns. Obrigada, Amanda. Obrigada pela sua colocação, e é isso mesmo. Enxertar dentro do nosso plano de aula essas provas para enriquecer o trabalho em sala de aula e na clínica também. Pessoal, muito obrigada. Então, nós encerramos a aula de hoje. Espero vocês na semana que vem. Beijo e até mais.